Olá pessoal, tudo bom? Isso aí, estamos fazendo mais um vídeo aí para vocês depois de um certo tempo, né? Bem, nesse vídeo aqui a gente vai querer abordar, falar sobre um material bem interessante que nós achamos interessante aí você adquiri-lo para ser um auxílio aí na sua caminhada cristã, que seria no caso o livro de oração comum, também conhecido como Loki. Loki, tá? Vou deixar ele aqui, fazemos sua companhia. Isso aí. O Loki, ele vai ser um livro resultante principalmente daquele movimento oriundo da Reforma Protestante do século XVI, mais especificamente no contexto da Reforma Inglesa, tá? Ou anglicana, ou seja, a reforma que aconteceu ali na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas. Lembrando ali que aquele movimento da Reforma Protestante aconteceu em diferentes lugares e tiveram também grupos diferentes com, digamos assim, ênfases teológicas, doutrinárias, características diferentes. Dentre eles a gente pode elencar então os luteranos, os reformados, os anabatistas e, no caso, os ingleses, a igreja anglicana. Tá? É, Mais especificamente sobre a reforma anglicana, a gente gostaria de recomendar para vocês um vídeo que a gente já tinha feito, no qual a gente vai abordar sobre a Confissão de Fé de Westminster. Nesse vídeo a gente faz todo um panorama histórico sobre como que foi esse movimento de reforma, mais especificamente nesse ramo anglicano, tá bom? A gente também vai abordar sobre o movimento dos puritanos, dos símbolos de Westminster, certo? Mas nesse vídeo aqui a gente gostaria de focar mais aqui no livro de oração comum, tá bom? Bem, quem que fez, quem que elaborou esse material? Nesse sentido, a gente pode citar o líder, né, a pessoa que estava aí tendo um papel muito importante naquele movimento de reforma inglesa, que seria, no caso, o arcebispo da Cantuária, chamado Thomas Cranmer, certo? Ele que vai então liderar a confecção desse livro de oração comum. E a primeira edição que vai sair desse livro de oração comum vai ser no ano de 1549. E acabou que Thomas Cranmer ele vai acabar sendo morto por conta de perseguição religiosa. Mas ficou esse legado do seu ministério que até os dias de hoje a gente observa o uso desse material, pelo menos nas igrejas anglicanas. Bem, e a gente percebe que no desenrolar da história desse ramo do protestantismo, acabou que a edição que ficou aí mais sendo utilizada como referencial para a confecção dos livros de oração comum nas mais diversas igrejas anglicanas ao redor do mundo foi a edição de 1662, tá bom? E o livro de oração comum, a igreja, ao lidar com esse material, ele vai ter um lema conhecido como Lex Orandi, Lex Credenti, né? Qual o significado dessa expressão em latim, certo? Quer dizer o quê? Né? Que o que a igreja ora é o que a igreja crê. Nesse sentido, a gente observa que esse material ele tem uma relação, certo, com é, as crenças teológicas, doutrinárias, no qual esses cristãos desse grupo anglicano acreditavam.
Então a gente vai ter toda uma série de uma organização litúrgica fundamentada nas suas crenças. Agora que a gente já fez uma básica apresentação desse material, a gente então gostaria de citar aqui 3 motivos que faz com que a gente acredite que seria interessante o cristão evangélico adquirir, utilizar o livro de oração comum, tá bom? Então, ponto A, que a gente gostaria de citar, seria a parte doutrinária. Nesse livro aqui de oração comum, você também vai ter os credos ecumênicos, certo? No caso, o credo dos apóstolos, o credo niceno e credo atanasiano. Faltando somente, talvez, assim, desses credos que a gente mais utiliza, o credo de Calcedônia. Né? Mas esses 3 credos é bem interessante de você ter, conhecê-los, estudá-los, né? Que, de certa forma, são aqueles credos resultantes, ali, principalmente das questões doutrinárias trabalhadas ali nos primeiros séculos da igreja cristã, que vão surgir principalmente por conta de debates teológicos, principalmente na doutrina do nosso Deus Trino. E esses credos ecumênicos sempre foram bem importantes nesse sentido da defesa da fé, da confissão da nossa fé, certo? Você pode observar também o uso desses credos, principalmente o credo dos apóstolos e niceno, até mesmo na liturgia do culto cristão ou no devocional, enfim, com relação a um grupo menor também. Tá? Bem, além dos credos ecumênicos, nós também temos os 39 artigos da religião cristã, que, por incrível que pareça, talvez alguns cristãos evangélicos podem ter dúvidas, mas se você for ler essa confissão de fé, conhecido também como os 39 artigos da religião, que foi elaborado por Thomas Cranmer, somente com 42 artigos, acabou tendo a forma final de 39 artigos, é uma confissão de fé evangélica, protestante, com, digamos assim, uma teologia calvinista. Então, é interessante você também ter conhecimento dessa confissão de fé, esses 39 artigos, para você aprender sobre as doutrinas cristãs, sob o ponto de vista reformado também nesse sentido, certo? Na parte ainda doutrinária, nós temos um catecismo que vai abordar as doutrinas básicas cristãs. Então, no catecismo aqui do livro de oração comum, vai abordar vai ter uma exposição sobre o credo apostólico, os 10 mandamentos, os meios de graça, no caso, batismo e ceia, e a oração do Pai Nosso. Então, aqui você vai ter esse material. Então, nessa primeira parte, a gente já está citando aí instrumentos, certo? É interessante para um cristão evangélico ter para aprender sobre as doutrinas cristãs. Uma parte B, né, um segundo ponto, um segundo motivo para adquirir esse livro seria o lecionário. O lecionário seria, no caso, aquela organização das leituras bíblicas, tanto utilizadas no culto dominical, normalmente dividido em 3 anos, né, trienal, anos A, B e C. Normalmente tradições religiosas mais, como por exemplo os romanos, Igreja Católica Romana, os anglicanos e os luteranos, normalmente eles utilizam mais essa organização dessas passagens bíblicas vinculadas a esse lecionário, mas existem outras tradições também cristãs e evangélicas que observam no culto dominical, e também, caso não seja utilizado, você pode utilizar na sua esfera privada, né, no seu devocional, etc. Tá bom?
Lembrando que no livro de oração comum, além desse lecionário trienal, também tem de 2 anos, tem anual, enfim, que você pode também utilizar no seu dia a dia, nos seus momentos de devocional. Tá? E, no caso, um terceiro motivo para você ter esse material seria os exemplos e modelos de orações de diversos temas. No próprio lecionário vai ter alguns, vai ter também orações nos ritos, também tem uma seção só ali que mostra ritos de casamento, fúnebre, e também algumas orações de assuntos diversos, uma parte ali que vai ter modelos de orações. Isso aí você pode também utilizar para aprender essa questão sobre a oração e também utilizar em determinados momentos, no seu devocional, enfim. Nesse sentido, você pode tanto utilizar esses modelos assim já escritos, mas também, claro, a gente apoia também momentos que você faça a sua oração de forma espontânea, certo? Com suas próprias palavras. Mas a gente acredita que não é errado a gente poder também utilizar orações escritas já feitas aí por outras pessoas. Importante que a gente, lógico, quando a gente for fazer essas orações, que a gente faça em espírito e em verdade, né? Com convicção no nosso coração. Então esses seriam os 3 pontos principais, certo? Que a gente faz com que a gente queira indicar esse livro, que a gente acha interessante você tê-lo. Outras ferramentas que esse livro de oração comum vai ter, seria no caso uma seleção de salmos com temas específicos, como a gente falou até antes já, a gente falou modelos de ritos religiosos, como casamento, rito fúnebre, etc., ordenação, uma série de modelos nesse sentido, calendário, digamos assim, valorizando a história da igreja cristã, então lembrando ali acontecimentos, datas interessantes, importantes para o cristianismo. Então esses seriam os motivos, enfim, as ferramentas que você pode ter através da aquisição desse livro aí, e você pode tê-lo na sua caminhada cristã, tudo bem? E aí vem a questão, né? Onde que eu posso adquirir esse livro? Né? Será que ele está fácil de comprá-lo nos sites, enfim? A gente observa que você vai ter mais facilidade de adquiri-lo se você primeiramente frequenta uma congregação anglicana. Talvez essa denominação anglicana já tenha impresso ali para vender ou dar mesmo, né? Uma outra forma também é você adquirir esse livro de oração comum através dos sites das denominações, né, que existem no Brasil. A gente até recomenda somente duas denominações anglicanas no Brasil, que seria, no caso, a Igreja Anglicana Reformada do Brasil, IARB, e a Igreja Anglicana no Brasil. São duas, pelo que a gente tem pesquisado, conhecido, são duas denominações mais equilibradas, ortodoxas, pelo menos até os dias de hoje. Infelizmente, a gente tem visto outras denominações anglicanas no Brasil aderindo muito ao liberalismo teológico, progressismo, então a gente não acha que não é o melhor grupo aí para você ter contato, enfim, né? Até mesmo frequentar, enfim. A gente apoia mais essas duas denominações que a gente citou. E aí vem, né, a questão, como que a gente pode adquirir esse material, né? Então a gente vai
até colocar ali um link na descrição aqui do vídeo, vai te encaminhar ali para o site da Igreja Anglicana no Brasil, que tem ali uma página no qual oferece o download gratuito desse livro de oração comum, de forma bem organizada. Se não me engano, a edição que eles oferecem é uma edição que foi, digamos, aprovada pelo Robson Cavalcante, um pastor muito piedoso, muito importante para esse movimento anglicano aqui no Brasil, que já faleceu. Então, depois de você adquirir esse arquivo, e aí você vai ter ele no computador, no seu celular, você tem a opção também de imprimi-lo. E aí numa papelaria, enfim, que faça esse trabalho aí também de impressão e encadernação, para que você possa tê-lo aí, ele fisicamente, e poder utilizá-lo aí na sua trajetória, na sua caminhada cristã. Então seria esse material aí que a gente queria recomendar hoje para vocês, o livro de oração comum. Acreditamos que ele pode ser um instrumento bem importante aí na sua caminhada, tá? Não importa qual seja a sua tradição religiosa cristã, né, a sua denominação. Claro que se você é um anglicano, você irá utilizá-lo bem mais, mas ainda que a sua denominação não o utilize, a gente entende que você pode utilizá-lo na sua esfera privada, certo? Em momentos de devocionais, estudo doutrinário, etc., como a gente demonstrou ali anteriormente, tá bom? Então, seriam essas questões que a gente gostaria de abordar hoje. Tudo de bom para vocês, até a próxima, abraço, tchau, tchau.